Nós aqui de novo. Agora a gente vai falar sobre estratégia de introdução. Como começar o seu texto? Será que seu texto tem algum mistério para a gente poder explorar para começar direitinho? Saiba que sim. Por isso que o nome do nosso curso é Conheça os Segredos de uma Redação Perfeita. E vocês estão aqui justamente para poder desvendar esses segredos mais secretos, bem fechadinhos, que foram guardados a 7 chaves, para que vocês possam conhecer cada segredo desse e explorar na sua dissertação e arrasar com a sua aprovação. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Fiquem ligadinhos. Estrutura do texto dissertativo argumentativo, a introdução. Como é que a gente deve começar? Então, na aula de hoje, eu trouxe algumas sugestões para você de como começar essa introdução. É claro que existem muitas e muitas formas de começar, mas eu trouxe aqui aquelas que eu acho que são mais produtivas, que eu gosto mais, né? Então, mas vocês têm a liberdade, é claro, de pesquisar outros tipos de estratégias de introdução que mais se adequem ao seu tempo, que mais você, é claro, tenha mais familiaridade nesse início. Então, estratégia de introdução. Vamos explorar as introduções mais comuns, mais fáceis, que os candidatos mais usam, né? Que dão certo de fato. Primeiro tipo de estratégia que nós iremos usar é aquela que é a definição ou a conceituação. Nesse tipo de estratégia, vocês vão utilizar conceitos, definições de algum termo que está presente no assunto, quer dizer, estão presentes na temática. Quer dizer, vocês vão buscar, é claro, algum vocábulo para poder definir. Eu tenho aqui como exemplo a necessidade da sustentabilidade na economia brasileira. Então, aqui eu tenho um tema do eixo do meio ambiente, do assunto de meio ambiente, e que vocês podem muito bem explorar o termo sustentabilidade. O que seria sustentabilidade? Então, vocês iriam começar a sua dissertação, essa introdução, dando o conceito de sustentabilidade, que é uma forma de explorar a natureza sem degradá-la, sem atrapalhar as futuras gerações. Então, a sustentabilidade é uma forma de começar, de conceituar, uma forma de conceito ou definição. Outro exemplo também que eu poderia citar para vocês, né? Tem mais ou menos uns 3 anos, mais ou menos, o que circulou na sociedade foi o termo cultura do cancelamento. Para muita gente era um termo assim meio louco, meio desconhecido. Poxa, o que seria esse termo? Como é que eu poderia começar uma redação, falar desse assunto que ainda era um assunto tão desconhecido para o público, né? Então, uma forma, é claro, de começar seria conceituar, definir o que seria então o conceito da cultura do cancelamento. Então, é um conceito que gira mais no assunto, no eixo de tecnologia, mais voltada para a vida dos influencers que praticam alguma coisa que não é muito bem recebida pelo público, e o público, como resposta, vai lá e cancela, perde seguidores, perdem contratos, como aconteceu com a Carol Conká, uma artista, se eu não me engano, ela é do Rio Grande do Sul. E ela entrou no Big Brother Brasil e agiu de forma que com alguns de comportamento que o público não gostou, principalmente termos racistas, né? Então a sociedade não gostou e foi lá e cancelou. Ela foi reprovada, foi eliminada desse reality com uma votação assim absurda, recorde, né? Então a cultura do cancelamento poderia ser um conceito que poderia começar caso o tema abordasse isso aí. Então é bom frisar que os conceitos, as definições só podem ser usadas quando existe alguma palavra, algum vocábulo que esteja inserido no tema e que pode muito bem ser conceituado. Nada de colocar conceitos que não existem, que não estão inseridos no tema e nem façam parte do tema também. Vamos ao segundo exemplo de estratégia de introdução. A alusão histórica. A alusão histórica consiste em situar alguma situação na história ou algum contexto histórico que tenha a ver com a temática que você vai utilizar. O uso abusivo do agrotóxico no Brasil. Poxa, que tema é esse? Também é um tema relacionado também ao meio ambiente. Como é que eu poderia começar uma dissertação, uma introdução com essa temática? Eu poderia usar o movimento verde que aconteceu mais ou menos nos anos 50 nos Estados Unidos e veio respingar no Brasil nos anos 60 e 70,
que foi depois da Revolução, terceira, quarta Revolução, que veio, é claro, para finalizar, dando prioridade à agricultura e, é claro, que incentivou a chegada dos agrotóxicos na agricultura, né? Então, a Revolução Verde pode ser um contexto histórico, um fato histórico, que vocês podem muito bem usar para falar sobre os agrotóxicos, porque foi o acontecimento limite que trouxe os agrotóxicos para o mundo, né? Começando primeiro, é claro, dos Estados Unidos, depois veio para o Brasil. Então é um fato na história, é muito interessante também de se colocar. Outro termo também, outro tipo de estratégia que a gente pode usar é a comparação. Nessa comparação, a gente pode usar as semelhanças e as diferenças, né? Semelhanças e as dessemelhanças de alguns temas, né? Eu posso usar aqui a crise no sistema carcerário brasileiro. Eu vou usar dois países que têm problemas com o sistema carcerário, mas têm problemas com motivos diferentes. Posso usar o Brasil e posso usar a Holanda. Os dois têm problemas com esse sistema, mas os motivos são diferentes. Como, por exemplo, o Brasil tem problemas no sistema carcerário pela superlotação e a Holanda tem problemas também no sistema carcerário pelo esvaziamento das cadeias. Lá o número de pessoas que são condenadas são muito poucas. E o Brasil, vocês sabem o que acontece, né, gente? Agora, é bom, eu quero ressaltar que lá na Holanda eles têm uma maneira de tratar essa situação. Eles tentam resgatar esses apenados pelo crime que eles cometeram. Trabalhar com eles, passar por projetos. E esses projetos realmente estão dando certo, porque as pessoas que voltam novamente para o crime consiste mais ou menos em 20%. E o Brasil, 70% se retorna para o crime. Então é necessário, é claro, projetos de intervenção para, no caso, trazer as pessoas novamente para o seio da sociedade, mas de uma maneira educativa, né? Então, existe uma comparação entre o sistema carcerário holandês e o brasileiro, que tem motivos diferentes. Eu posso também citar países, posso citar leis, e uma das leis que eu posso citar também, gente, tem a ver com os direitos das mulheres. Os direitos das mulheres antes da Constituição de 1988 os direitos não eram assegurados. Depois da Constituição, as mulheres, é claro, tiveram seus direitos à isonomia em termos de gênero. Eu sei que falta muita coisa ainda para se vencer, pelo menos em questão de disparidades salariais, que a mulher ainda ganha 20% a menos do que o homem. E essa diferença aumenta mais ainda em algumas regiões quando uma mulher é negra. Então, a partir da lei de 1978, houve um divisor de águas em que as mulheres tiveram um reconhecimento maior de acordo com a lei. Então, há aí uma comparação em termos de lei. Outra coisa também que eu posso destacar, a gentrificação e ocupação do espaço público, ou também eu posso falar da gentrificação e a desertificação de alguns ambientes, né? Alguns ambientes públicos que são notados pelo poder público em termos de injetar, de investir nesses bairros. Existem bairros que são esquecidos, e o poder público começa a investir em praças, a investir em prédios, e as pessoas que moram nesses locais, por não ter uma situação financeira assim adequada ou não ter empregos, se sentem meio que acuados e saem desse lugar por não estar privilegiando uma vida mais digna, condições de vida dignas. Eles saem desses lugares, vão para comunidades e muitos deles vão para as ruas por não ter um lugar, não ter um emprego para poder bancar essa moradia. E esse problema da gentrificação, esse problema até mesmo dos moradores em situação de rua aumentou muito com a questão da pandemia. Muita gente perdeu seus empregos, então essas pessoas não tiveram como se manter em termos de alimentação e de moradia e tiveram que ir para as ruas. Então, esse processo de êxodo que acontece nas grandes cidades é um fenômeno que são ocasionados pela gentrificação ou pelo esvaziamento de certos lugares ou pelo, é claro, enchimento também de muitas pessoas em um determinado lugar. Outro tipo também de estratégia de introdução é a exemplificação ou breve narrativa. Quando você começa a sua introdução, de acordo com o tema, você pode muito bem narrar uma história que aconteceu. Lembrando que esses acontecimentos não podem ser acontecimentos de seu vizinho, de seu bairro, mas sim acontecimentos que caíram na mídia, que a sociedade toda conheceu, compartilhou, entendeu o assunto. Eu tenho aqui o assunto, a temática, o trabalho escravo no Brasil contemporâneo. Eu posso muito
muito bem usar o exemplo de Madalena, uma mineira que ela ficou presa em uma casa de família por 33 anos. Ela vivia em situação análoga à escravidão, não tinha direitos nenhum, trabalhava muito e não tinha nenhum tipo de direito trabalhista executado, efetivado, né? Então é um exemplo que vocês podem usar, sabendo o seguinte, que no máximo 3 linhas para fazer esse tipo de narrativa, porque se avançar demais o texto, que é um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, ele vai perder a sua qualidade de texto dissertativo para se tornar apenas um tipo textual narrativo, que não é a nossa intenção aqui. Então, a exemplificação ou breve narrativa é uma estratégia muito poderosa de se narrar algum fato, desde quando esse fato tenha caído na mídia, tenha sido conhecido nacionalmente pelas pessoas. Outro exemplo também muito interessante são as citações. As citações que nós utilizamos de livros, de autores, de músicas, alguma série. Eu posso usar também essa citação. A citação, ela funciona dessa seguinte forma. Eu tenho uma citação direta e uma citação indireta. A citação direta acontece quando eu uso no meu texto realmente o que o autor falou. Eu posso usar Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, no episódio da pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Então esse tipo de citação foi como ele falou. Então quando eu uso dessa forma, do jeito que o escritor, pelo cantor, pelo poeta tenha falado, eu tenho que colocar entre aspas, porque se refere à fala do próprio escritor, tal, desse argumento de autoridade que eu utilizei. Então, é a citação direta. Mas quando a citação é indireta, que eu confesso para vocês que eu não sou muito boa nas indiretas, eu leio e, é claro, vou usar do jeito dos meus próprios métodos como eu utilizei. Então, já é uma citação indireta. Aqui eu tenho a citação direta, né? Que deve ser entre aspas, no livro Pedagogia do Oprimido. Aqui eu tenho o livro, certo? Paulo Freire reforça que a consciência crítica do aluno emerge da educação como uma prática de liberdade. Então, essa emerge da educação como uma prática de liberdade foi como Paulo Freire falou. Então, aqui é um exemplo relacionado ao eixo da educação, falada pelo patrão da educação, Paulo Freire. Então, é justamente como ele utilizou. Então, aqui nesse caso, eu estaria usando uma citação direta para a estratégia de introdução. Posso também usar outro exemplo aqui, como diria Rousseau no livro Contrato Social: o homem nasce livre, mas em toda parte encontra-se acorrentado. Mais uma citação do jeito que o autor falou, que esse filósofo falou, esse filósofo francês, que ele se utilizou da questão do contrato social para falar da questão da liberdade do homem. Então, o homem nasce livre, mas em toda parte encontra-se acorrentado. Entre aspas, toda essa citação, porque foi exatamente como ele falou. Temos também as citações indiretas, que é da forma que você lê, que você entende e você utiliza seus próprios métodos, seu próprio jeito sua própria individualidade para retratar aquele texto, sem fugir, é claro, do tema. No livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire explica que a educação entendida como uma prática libertadora é indispensável para que alunos interpretem de maneira crítica suas realidades sociais. Aqui eu tenho, gente, uma citação indireta da maneira que eu entendi, da maneira que eu coloquei sobre o papel. Então, essa frase, ela tem as minhas particularidades, ela tem as minhas individualidades da maneira que eu entendi. Então, quando você entende e transpõe para o papel da maneira com seus próprios métodos, você tem aí um exemplo de citação indireta. Mais um exemplo de Rousseau aqui. O filósofo Rousseau, no livro Contrato Social, explica que as pessoas nascem com a consciência livre para fazer diferentes escolhas, mas é a realidade que molda as suas decisões ao longo da vida. Mais um exemplo de citação indireta, de como eu entendi a citação dele, de como eu entendi a fala dele e coloquei sobre o papel. É bom frisar uma coisa também: as citações indiretas, elas sempre são usadas em terceira pessoa. Certinho, galera? Mais uma que seria a contextualização, que é uma introdução por atualidade do tema. Como é que eu poderia produzir essa contextualização? Através de 3 questionamentos. O que aconteceu? Está acontecendo?
E o que acontecerá para trazer o tema à discussão, o tema à tona? Vamos colocar aqui, frisar aqui os impactos das fake news no mundo político brasileiro. Isso aí não é novidade para ninguém, que as fake news revolucionaram as estruturas da sociedade, principalmente no campo das eleições, no campo também da saúde. Então, como é que eu vou usar esses impactos dessas fake news, tanto para a política como para a saúde? Vamos ver aqui. Olha aqui um exemplo. O recente problema da fake news ocorrido nas eleições de 2018 trouxe à tona a discussão sobre as questões de cidadania relacionadas ao Brasil. Vamos colocar o recente acontecimento das fake news ocorrido na pandemia, trouxe à tona a discussão sobre os problemas oriundos da saúde pública no Brasil. Então, é isso aí. Então, gente, eu estou com vocês, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessas questões de contextualizações, de como começar a introdução, siga os passos, releia o tema quantas vezes você quiser, e destaque as palavras-chave para você poder entender e ter um direcionamento de que estratégia de introdução vocês vão usar. Então, até a próxima aula, a gente está aqui com mais outro assunto, o assunto de teoria, até a gente compor toda essa redação que vai te levar para o topo. Vamos lá? Beijão, tchau, tchau!